É porque eu vou dizer coisas muito simples, que eu acho que uma criança de 5 anos vai entender, pelo menos uma parte. E, como eu anunciei semana passada, o título, Honra a tua mãe. Por quê? Seria interessante alguém chegar... É para honrar a mãe, claro, é um dos mandamentos, um dos 10 mandamentos, o 5º mandamento da lei de Deus, famosíssimo, honra teu pai e tua mãe. Claro que eu tenho que honrar minha mãe. Por quê? Por quê? Ora, por que honrar minha mãe? Porque é minha mãe. Você está rodando em círculo já. Não é porque Deus mandou, nós já comentamos isso, que estava nos mandamentos. Diga aí. Por que honrar sua mãe? Pois é, pastor, é tão óbvio, tão óbvio que a gente não pensa muito e não senta e se dá o trabalho de anotar. Eu preciso honrar minha mãe primeiro, segundo, terceiro, quarto. Pois eu fiz isso com a Bíblia aberta. E eu queria compartilhar com vocês, inclusive com as crianças, coisas que a Bíblia diz, que todo mundo sabe, uma criança de 2 anos ou 3 já sabe também. Como eu falei, não tem nenhuma novidade, não vai ter nenhum ensino aqui um pouco mais profundo, um raciocínio mais complicado. Não, simplesmente isso que nós vamos fazer juntos aqui, poderia ser dado no colégio, trabalho de classe. Tarefa, escreva aí, traga amanhã tantos motivos pelos quais você deve honrar sua mãe. Pois vamos juntos. Então, o fato é que está lá o 5º mandamento da lei de Deus, em Êxodo 20, versículo 12, não precisa abrir. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias que o Senhor, teu Deus te dá. Então, por que honrar pai e mãe? Porque Deus mandou, correto, ninguém discute. Esse mandamento foi repetido pelo próprio Senhor Jesus Cristo 2 vezes, pelo menos, repetido literalmente, dando ele, então, a sua chancela, a sua autorização, a sua confirmação. Muito obrigado, meu neto. Apóstolo Paulo também repete, lá em Efésios 6, que eu não vou ler, para honrar pai e mãe. Mais uma vez confirmando que nem precisaria a rigor, bastaria estar lá em Êxodo dos 10 mandamentos, acabou. Ou em qualquer parte da palavra de Deus, que é toda inspirada, tudo que está ali é a palavra de Deus. Seja como for, esse mandamento corre o velho risco, como eu já tenho comentado aqui algumas vezes, que passagens muito famosas, muito conhecidas, corre esse risco de serem citadas sem muita concentração, quase como um papagaio. Então a gente fala sem pensar, honrar pai e mãe. Vamos ver o que tem por trás desta noção de honrar pai e mãe. No Velho Testamento, o verbo honrar tem a ideia de pesado, de importante, de grande. Então, honrar é reconhecer a importância. Basicamente isso. Dá o devido peso. No Novo Testamento, noutra língua, agora no grego, a ideia de honrar é avaliar, calcular o valor. Obviamente tem algo em comum com o outro sentido, de grandeza, peso, tamanho, valor. Então seria muito bom perguntar aqui, isso seria examinar biblicamente o que significa honrar pai e mãe, assim, então qual é o peso que a nossa mãe tem na nossa vida, ou a sua mãe, para ser mais pessoal, tem na sua vida? E em que está esse peso? Em outras palavras, além da ordem de Deus,
Que motivos nós teríamos para honrar nossa mãe? Primeiro, lá em Provérbios 23 e 22, não precisa abrir, está escrito: ouve a teu pai que te gerou, e depois fala na mãe quando ela envelhecer, que é outro assunto, embora fale na mãe. Mas eu quero ficar com isso aqui, e que, obviamente, quando diz ouve a teu pai que te gerou, poderia muito bem dizer ouve a teu pai e a tua mãe que te geraram, porque o filho é geração do pai e da mãe, todos sabemos disso. Só há duas pessoas no mundo para quem você poderia dizer, você me gerou. Pode olhar para o seu pai e dizer, você me gerou. E pode olhar para a sua mãe e dizer, você me gerou. Pronto. Não há a terceira pessoa em que se possa dizer isso. Então, creio eu que já é um excelente motivo para você honrar a sua mãe, por ela ter sido uma de duas pessoas no mundo inteiro que lhe geraram. Ou uma pessoa que pode ouvir você me gerou entre apenas duas. Aí vem Davi, lá no Salmo 139, e diz, falando a Deus: tu me teceste no seio de minha mãe, seio interior, ventre. De uma maneira mais técnica ainda, útero, mas a ideia é dentro da mãe. Nossa mãe nos acolheu no seu interior, fisicamente falando. Isso nem o pai fez. Ficou só vendo crescendo a barriguinha, que depois vira barriga e depois vira barrigona. E isso para o homem é meio estranho. Primeira vez que a Sandra me chamou para ouvir o Maurinho mexendo dentro dela, foi esquisito. Eu botei a mão assim, tirei logo, disse, que foi? Sei lá. E depois me acostumei um pouco quando veio a Suzana, veio o Tiago, ficou bem mais fácil. Mas um tio meu, irmão da mamãe, dizia o seguinte: se homem engravidasse e eu ficasse grávido, na primeira vez que esse menino se mexesse e eu sentisse um negócio vivo se mexendo dentro de mim, eu me jogava pela janela. É uma ideia estranha para o homem, um ser vivo ali crescendo. E para a mãe, para a mulher, é um negócio absolutamente indizível, porque elas mal sabem expressar, mas é fácil ver o prazer, o gosto, e como elas colocavam a mão ali, curtiam, era uma coisa absolutamente espetacular para elas. E agora ela virou única. O pai saiu do meio. Só tem uma pessoa no mundo que você pode dizer, Deus me formou no seu interior. Fisicamente. Fui gerada pelo meu pai também, mas o meu desenvolvimento foi você, dentro de você. Você foi a primeira moradia minha na terra. Morei 9 meses, ou 8 e pouco, ou 7 alguns, mas morei um bocado de tempo aí. Aí vem Davi e diz, ainda no Salmo 139, versículo 13 também, tu formaste o meu interior, os meus ossos não te foram encobertos. Quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Então, o modo que Deus escolheu para nos formar foi levar a nossa mãe a compartilhar conosco do próprio alimento que a sustentava com vida. Ela repartia conosco de tudo do que ela própria se nutria. É impressionante isto. Então, não apenas a criança foi formada ali dentro,
mas ela foi se desenvolvendo às custas físicas da mãe. Aí os dentes sofrem, o organismo todo sofre, alguns ficam diabéticas, e às vezes inchaço, e riscos, e hemorragias, e semanas às vezes em cima de uma cama, e todo tipo de problemas. E mesmo quando não tem um problema e é uma excelente gravidez, mas não deixa de ser a mesma coisa, no sentido de que aquele corpo materno está se dividindo com o pequenininho que está crescendo. É às custas daquele corpo. E paga, às vezes, um preço muito alto e sempre paga um certo preço. E tudo isto faz com grande prazer. Acho que sem nenhuma vontade de se jogar pela janela. Pelo contrário, é curtindo, curtindo, curtindo cada vez mais, de uma maneira que o homem não compreende. O pai pode ser louco pela esposa, louco pelo filho que vai nascer, que ele vê ali dentro só o tamanhozinho dele aumentando, mas não chega perto. Imagino eu, de sentir o que a mãe sente e o prazer que ela sente. Então ela é absolutamente única nesse aspecto também. Sozinha, de novo. Um parênteses aqui, é que observem como Davi diz, tu me teceste no seio de minha mãe. Não diz, a minha mãe me teceu no seio dela, no interior dela. Tu me teceste. Então, a mãe abrigou, mas o autor da vida e o autor do crescimento, quem sustentou aquela mãe para gerar aquele filho com o pai, e dali para frente, sozinha, desenvolver, foi Deus. Mas quero concentrar, então, estou concentrando na pessoa das mães, mas nunca poderíamos deixar de jogar a ênfase, como Davi jogou aqui, que Deus é que formou mãe, pai, o mundo, tudo. Muito bem. Então ela gerou, ela gestou, fez sacrifícios, desenvolveu a criança ali dentro. Aí lá vem o provérbio, o versículo 25 de Provérbios 23, e diz: alegre-se teu pai e tua mãe, e regozije-se a que te deu a luz. O pai ficou fora de novo. Pode se alegrar. O pai está lá alegre, feliz, nasceu a criança, coisa boa, tudo bem, ótimo. Mas nunca esse pai vai dizer, eu dei a luz, por um motivo muito simples. Porque a criança estava dentro de um lugar escuro, sendo tecido ali dentro, como a Bíblia diz, formado, carinhosamente formado por Deus. Aí, de repente, a mulher dá à luz. O que é dar à luz? É dar à criança, agora, uma nova, proporcionar à criança, com o próprio nascimento, através do parto, a luz física. A criança vê a luz e vê, respira o ar de fora e começa a viver por conta dela, a criança. Pronto. O pai não fez isso também. Foi a mãe. Motivo para honra. Cada parte dessa que eu vou comentando é motivo para você parar e colocar lá no seu papelzinho. Nós estamos fazendo aqui um trabalho de casa, é anotar por que honrar a sua mãe, porque ela lhe gerou, ela lhe hospedou dentro dela, compartilhou com você os alimentos e a saúde e a energia dela, ela deu você a luz, coisa boa. Mas tem um outro motivo, para mim é o quinto aqui. Deus, aquele que teceu você no interior da sua mãe, constituiu a sua mãe autoridade sobre você.
Deus constituiu. Não é a mãe que se autoconstituiu. Pode ser meio óbvio que o pai que gerou e a mãe que gerou, pai e mãe, tem a autoridade sobre aquela criança que vem ao mundo. É lógico e tal. Até quem não crê em Deus, quem comete o absurdo de não crer em Deus, mas acha lógico que o pai e a mãe sejam autoridade sobre o filho. Mas vamos deixar esses de lado, e nós, graças a Deus, cremos em Deus, e como cremos, e tudo que ele diz nós prestamos atenção, e ele diz aqui, opa, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ou seja, o próprio Espírito Santo mandando, bota aí, Paulo, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo, isso é correto, é o que deve ser, é o que Deus quer, é o que Deus espera. Então, a mãe não se autodenominou autoridade. Ela recebeu a autoridade de Deus. Toma conta dessa criança. Tudo bem. O pai também. Aliás, biblicamente, o pai é a maior autoridade sobre o filho, enquanto está debaixo do teto dele, é o pai. Mas a mãe é a segunda. E está lá coladinho com o pai. Mas eu estou enfatizando a mãe, e o fato de ser a segunda não significa que não seja de uma extrema importância a autoridade que ela tem, inclusive porque, via de regra, isso que eu vou dizer agora tem menos sentido para os jovens de hoje, mas para os mais antigos, os mais velhos, via de regra, a mãe passa muito mais tempo com os filhos do que o pai. Então, até minha geração, era ponto pacífico, de que a mãe dedicava muito mais tempo aos filhos do que o pai. A imagem clássica do pai saindo para trabalhar e tal, e a mãe em casa com os filhos, cuidando dos filhos, cuidando da casa, cuidando de tudo. Era a imagem clássica. Essa imagem foi muito borrada. Hoje, inclusive, de uma maneira até antibíblica, muitas vezes, não em tudo. Claro, a Bíblia não proíbe a mulher de trabalhar de jeito nenhum e tal. Mas, como eu disse, quando o mundo entra, ele borra, ele atrapalha as coisas. Então, exageraram. Então, como uma reação à exploração da mulher pelo homem, que de fato tinha muitas distorções, sem dúvida, mas quando se quer corrigir alguma coisa neste mundo perdido, aí vai para o lado de lá e atrapalha tudo e começa a misturar as coisas. Então, infelizmente, o que seria até bom, até louvável, até interessante, e o que é lícito, que uma mulher trabalhar, uma mulher virtuosa, lá em Provérbio 31, é lícito ajudar o marido e tudo mais, tudo bem aí, mas, como eu disse, infelizmente, a maneira como o mundo coloca é anti-Deus, e não reconhece a palavra de Deus em nada, e mistura e atrapalha, e hoje está borrada esta ideia de que a mãe passa mais tempo com os filhos do que o pai. Às vezes é o contrário, tá? Uma inversão muitas vezes, e eu não quero aprofundar nisto aí, não é meu objetivo, mas seja como for, o que eu quero dizer é o seguinte, é que mesmo a mãe, biblicamente, sendo a segunda autoridade na terra sobre o filho pequeno, e até crescer e ficar em casa e tal, mas é uma autoridade, às vezes, muitas vezes, mais presente do que a primeira autoridade. Então, mostra a importância. Então, eu não consigo dizer que a importância da educação que o pai dá é mais do que o que a mãe dá. Eu não consigo. Embora o pai seja biblicamente responsabilizado de uma maneira acima da mulher, não tem dúvida, mas a importância da educação e do que é transmitido e do exercício de autoridade, que é o que estou falando aqui, para mim é a mesma, não tem diferença nenhuma. Antes de liberalidade da mulher, woman's lib, não sei o quê, essa história toda de libertação da mulher, emancipação, tudo, antes dessa confusão toda aí, já era assim, importância extrema da autoridade materna sobre o filho. Honre a sua mãe, porque ela é uma autoridade enorme, gigantesca
sobre você. Aqui eu falo mais para os jovens para baixo. Não vou dizer para um adulto aqui, que tem a mãe presente, eu próprio eu tenho a honra de ter a minha presente, mas não vou dizer que ela é uma autoridade mais sobre mim, no sentido de mandar, de proibir, de limitar ações e coisas desse tipo. Não, obviamente continuo sendo uma autoridade moral e sempre será enorme, de dignificar e tudo, tanto pai como mãe. Mas a autoridade no sentido que eu estou colocando aqui, dizer vai ou não vai, faça isso ou não faça, e de disciplinar fisicamente até, como a Bíblia manda, está valendo para jovens para baixo, que ainda moram em casa. Mais uma. Filho meu, Provérbios 1:8, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução da tua mãe. Isso é uma maneira de dizer, ouve a instrução que você vai aprender do seu pai e da sua mãe. Então, focalizando na mãe, a importância do ensino da mãe. Teve um rei chamado Lemuel, lá em Provérbios 31:1, diz, palavras do rei Lemuel de Massá, as quais lhe ensinou sua mãe. É interessante que não diz que seu pai, ou seus pais, não sei se o pai dele morreu novo, ou vivia fora, nas batalhas, ou nos negócios, eu não sei. Ou não era bom de ensinar, embora tivesse essa obrigação, eu não sei. O que eu sei é que o rei Lemuel aprendeu um bocado da mãe. E Deus quis que isso fosse registrado na Bíblia. Desde os primeiros dias estava lá a nossa mãe nos instruindo, nos mostrando o melhor caminho, nos repreendendo, nos castigando, se ela nos amava, nos castigou. Mãe que não disciplina o filho, não castiga fisicamente, não ama o filho. A Bíblia declara a falta de disciplina física, não é só papo não, é disciplina física, é falta de amor. Se você quer discutir esse conceito, discuta com Deus, porque Ele escreveu isso várias vezes na palavra de Deus. Voltando, se sua mãe lhe amou, ela lhe castigou. E ela soube ser dura com você nos momentos de ser dura. E soube ser mole nos momentos de ser mole. Amável. Rígida. Se ela teve sabedoria, ela foi tudo isto. E a nossa educação é exatamente composta de tudo isto. Minha mãe é mole, tudo o que eu queria, ela deixava eu fazer. Lamento muito. O quê? Que você não tem tido uma mãe que lhe amava. Chega, dói nos ouvidos. Isso é o conceito de Deus. Ah, mas foi sem querer. Tudo bem, mas se o amor dela fosse mais completo, vamos dizer assim, não que não lhe amava, embora a Bíblia diga é isso mesmo, mas vamos ser um pouquinho mais condescendentes e dizer, se o amor dela tivesse sido um pouquinho mais misturado com sabedoria, ou um pouquinho mais de atenção à palavra de Deus, ela não teria agido assim. Tudo bem, ela lhe amou, mas lhe amou dentro de uma maneira tão imperfeita, dentro de uma ignorância à palavra de Deus, enorme, coitada. Talvez até tenha errado, talvez não, errou, mas talvez sem intenção, e certamente sem intenção. A mãe não vai errar intencionalmente com o seu filho, mas intencionalmente ou não, marcou a criança. E a falta de disciplina, no momento certo, marca de uma maneira terrível. Mas tem outro lado. Puxa vida, minha mãe não sabia o que era um carinho. Minha mãe não sabia, era só disciplina. Tudo bem, é correto. Mas cadê o outro lado? É uma pena. Uma mãe que não sabe dar esse carinho, a hora de ser condescendente, ser mais, vamos dizer mesmo, mais mole naquela situação, mais larga. Tem os momentos corretos. E uma educação excelente, quando você vê, fala com um adulto, e vê esse camarada aqui, teve pai e mãe
Normalmente falando, às vezes só pai, que a mãe desapareceu de alguma maneira, ou só a mãe, tem as exceções. Mas pai e mãe foi muito bem educado. Houve um bom equilíbrio. Claro, e se ficou só a mãe, essa mãe agiu como mãe e pai e teve um bom equilíbrio. Ou esse pai agiu como pai e mãe, perdeu a mulher, agiu de maneira equilibrada. Seja como for, quando se vê um adulto equilibrado e bem educado, pode praticamente afirmar que ele teve um equilíbrio muito grande na sua formação, na sua educação, em termos dessas coisas que eu estou colocando aqui. De um lado, a rigidez, a importância de uma disciplina, e do outro lado, uma largueza, um carinho, um amor na forma carinhosa, porque o amor também vem na forma, às vezes não, de disciplina. Então, isso é motivo para honrá-la. Ela me ensinou o que eu tenho de valioso na minha vida, muito foi da minha mãe. Claro, se foi o caso, tem alguns que nem conheceram suas mães, tá? Lógico, estou falando se isso combina com o seu caso, que deve ser a maioria, então coloca aí no seu dever. Vou honrar. Por que honrar minha mãe? Porque Deus mandou. Sim, por que Deus mandou? Porque está nos 10 mandamentos. Sim, para de rodar, rapaz. Coloca um motivo aí. Pois ela me ensinou muito das coisas básicas que eu tenho fé, ela que me ensinou. Beleza. Pois honre sua mãe por isto. Último. Agora todo mundo vai lá. Isaías 49:15. Esse é bonito. Como se os outros não fossem, né? Isaías 49:15. É lindo demais isso aqui. A vontade que tem é zerar aqui o meu cronômetro e começar tudo do zero. Não vou fazer. Tem gente aqui de 4 anos, não se esqueçam. Elas estão de parabéns, viu? Isaías 49:15. Olha que coisa linda. Jovens, crianças, adultos, idosos. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Uma ideia absurda. E é isso que está por trás desta pergunta. Uma ideia absurda, isso aqui é inimaginável. Pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas, ainda que esse absurdo aconteça, aqui é uma palavra, palavras minhas, mas literalmente é, ainda que esta viesse a se esquecer dele, ou seja, que esse absurdo acontecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti. É o seguinte, Deus quis deixar claro o tamanho do amor dele por Israel. Em primeiro lugar, no contexto, pelo crente, aplicativamente. Muito bem. Então, pastor, eu posso ver isso aqui e aplicar esse amor de Deus enorme para mim? Ou tem que ser para Israel? Pode aplicar para você. O contexto mesmo é Israel, mas pode aplicar para você sem problema nenhum. Pode se ver aqui. Muito bem. Como eleito de Deus. Israel na condição de povo eleito de Deus para as funções que ele queria do povo lá. Então, para aplicar aqui, é para o eleito de Deus. Você sendo um crente no Senhor Jesus Cristo, ok? Então, se você é crente em Jesus Cristo, pode aplicar esta passagem para você. Se você não é crente em Jesus Cristo, não pode aplicar esta palavra para você. Ok? Então Deus mostrar o tamanho do amor dele por aquele que ele elege.
que ele escolhe para ser dele. Aí ele procurou. Eu vou colocar o amor do jovem apaixonado pela moça. Não, esse é pouco. A moça apaixonada pelo jovem. Acabaram de casar, marido e mulher apaixonados pelo outro, recém-casados, ainda na lua de mel. Eu vou colocar esse exemplo aqui, para comparar. Não, é pouco. Então eu vou colocar o filho pelo pai. O amor de um filho por um bom pai. Filho apaixonado pelo pai dele, eu vou botar esse. Ou não. Eu quero coisa melhor. Quero um amor maior. Então vou inverter. O pai pelo filho. O pai é louco pelo filho. Pelo menos deveria ser. Então vou pegar um pai que é apaixonado pelo seu filho e vou comparar o amor desse pai por esse filho ao amor que eu tenho pelos meus eleitos. Pronto. Máximo de amor que eu encontrei na terra para poder comparar. Aí Deus disse: não. Tem um amor maior. O amor de mãe. Então aqui não é a sabedoria do mundo, que de sabedoria não tem coisa nenhuma. A sabedoria do mundo é loucura diante de Deus. Então, não é que, se bem que o mundo aí até concorda com Deus. A noção de que o maior amor que se conhece e tal, é uma coisa que o próprio mundo reconhece, os próprios pecadores reconhecem, as próprias pessoas sem Deus reconhecem, os próprios ateus reconhecem. É verdade. Reconhece mesmo. Mas não estamos muito preocupados o que esse povo anda dizendo. Não nos interessa. O que nos interessa mesmo é o que Deus diz. Então vamos lá. Então Deus expressou. Deus falou qual é a opinião. Pode parar. Deus não tem opinião, respeite. Deus não tem opinião? Não. Deus afirma. Você pode ter uma opinião. Você pode ter uma sugestão. Nunca use a noção de opinião para Deus, de sugestão para Deus. Jesus Cristo sugeriu, Deus opinou. Que é isto? Então, quando Deus fala, é lei. E quando ele diz, é interpretação final, sem apelo. Acabou, é a última instância. E quando Deus diz alguma coisa sobre alguma coisa, aquilo é porque é. Se você entende, concorda, não concorda, detalhe, é. E use aquilo como verdade, que você só vai se dar bem. Mesmo que não compreenda 100%. Só que no caso aqui ficou fácil, porque, como eu disse, até o mundo sem Deus compreende isto. Ou seja, temos uma afirmação claríssima de que o próprio Deus reconhece que o maior amor que existe no mundo entre seres humanos é o amor de mãe pelo seu filho. Pergunto eu, querem mais motivos para honrar sua mãe? É a pessoa que mais me amou no mundo, em termos humanos. O próprio Deus não conheceu amor maior a mim, você filho, pensando, do que o amor da minha mãe por mim. Bastava este motivo. Se eu tivesse começado com ele, eu não comecei com ele porque ia estragar o resto. Porque podia parar. O que vem depois disso, meu Deus, como motivo para honrar a sua mãe. Que Deus nos abençoe de uma maneira muito especial a nossa mãe, se estão vivas, e obrigado a Deus pelas mães que partiram. Não posso deixar de dizer no final a lembrança de que Deus formou a sua mãe, o seu pai lhe formou no seio da sua mãe e tudo aquilo. O que importa é obedecer a Deus.
Ele constituiu a autoridade da sua mãe sobre você, como eu falei, mas a autoridade máxima é Ele. E Ele diz para quem quiser ouvir que deveria ouvir: este é o meu filho amado em quem me comprazo, a Ele ouvi. O próprio Deus disse: olha, amor de pai, amor de mãe, tudo é lindo, é bonito, o de mãe acima até do de pai, tudo bem. Mas o meu amor por alguém que eu escolho em Cristo, e eu só escolho via Cristo, até o amor de mãe fica pequeno. Porque se a mãe esqueceu o seu filho e não se compadecer do fruto do ventre dela, que é um absurdo, mas se acontecer, eu não esqueço do meu. Eu não vou deixar de me compadecer daquele que eu escolho para ser meu filho. E ele, Deus, só tem filhos através do Senhor Jesus Cristo. Então, honre a sua mãe por esse, vou dizer assim, esse mundo de motivos. E acima de sua mãe, honre a Deus e ao seu Filho Jesus Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Quantas passagens nós lemos agora aqui, tudo baseado na Tua palavra. Que coisa boa saber que podemos honrar e devemos nossas mães totalmente de acordo com as Tuas Escrituras. E no fim, mesmo além da honra que devemos a ela, que é grande, mas são relações terrenas e que vão passar. Mas a relação contigo é eterna. E é a Ti que nós devemos honrar em primeiro lugar. E quem não conhece o Filho, não conhece o Pai. Ou seja, Senhor, quem não conhece Cristo, não Te conhece. Então, que nós crentes saibamos honrar mãe, honrar pai, as pessoas, tudo, mas não esquecendo de que a prioridade é honrar o Senhor Jesus Cristo, e assim estaremos te honrando. E os que não têm Cristo, que têm a felicidade de serem atraídos pelo teu Espírito Santo até os pés dele. Em nome dele, Cristo, que te pedimos e agradecemos. Amém.